Olá, estamos começando mais um MNcast, o podcast da Menezes Nibur. Sou Ricardo Anderle e hoje estou aqui com os meus sócios, Gabriele Brigman, Leonardo Pacheco, e vamos falar sobre reforma tributária, mas com foco no comércio exterior. A gente sabe que a reforma tributária produziu e vai produzir mudanças em diferentes áreas do direito, em diferentes áreas da economia, e a gente tem trabalhado esse tema pontuando o reflexo em cada setor econômico. Hoje, então, o foco vai ser no comércio exterior. E para começarmos aqui, gostaria de ouvir da Gabriele um aspecto geral, o que a reforma está impactando o comércio exterior, se puder fazer um grande resumo sobre os principais impactos. A grande diferença que a gente tem é principalmente em relação aos tributos niveladores, porque os tributos aduaneiros, que é o imposto de importação e o imposto de exportação, esses não mudam em nada. Eles permanecem exatamente no regime anterior. Então, o que tem de mudança é em relação a imposto de produtos industrializados, ICMS, PIS e COFINS, que esses sim passam a ser substituídos por IBS e CBS na importação. A exportação, por outro lado, ela permanece imune, da mesma forma que no regime anterior, mas um ponto que é bem relevante comentar é em relação ao IPI, porque o IPI, que lá no início das discussões sobre a reforma tributária se prometeu ser um dos tributos que seriam excluídos, ele foi mantido, mas exclusivamente para as mercadorias que têm produção na Zona Franca de Manaus. Então, todos aqueles produtos produzidos na Zona Franca, eles permanecem sendo tributados com IPI, inclusive na importação. E aí, quando que tudo isso começa a valer? A gente já tem agora em 2026 o período de teste, então as empresas elas já estão se adaptando, fazendo o recolhimento em uma parcela de 1%, 0,9% para a CBS, 0,1% para a IBS, com vários desafios pelo caminho, dificuldades em emissão de nota, e, enfim, uma série de dificuldades que foram enfrentadas até pela novidade desse sistema, e que prometem serem corrigidos para 2027, que é quando o CBS ele entra de uma forma plena na sua alíquota integral, com a extinção do PIS/COFINS e o IPI já permanece zerado. Então, em 2027 e 2028, então nos anos seguintes, a gente tem só uma alíquota simbólica de 0,05 para os estados, 0,05 para os municípios, também para fazer essa análise de como a carga tributária vai ser sentida por esses dois entes, para, enfim, ter também a definição da alíquota efetiva que vai ser definida por cada um, estado e municípios. E em 2029 e 32 a gente tem a transição gradual de ICMS para IBS. Como que isso vai acontecer na prática? Ele vai reduzir 10%, o ICMS reduz de 10% em 10% ao longo desses 4 anos, enquanto o IBS eleva-se de 10% em 10%. Então, ao final de 2032, iniciando 2033, a gente já tem um sistema pleno. A reforma tributária ela já vai estar 100% sendo aplicada nas importações, inclusive exportações. E esse mesmo cronograma de transição ele vai ser aplicado também para os benefícios fiscais ICMS. Então, os benefícios hoje que valem na sua totalidade, eles também vão ter essa mesma redução, de 10% em 10%, a partir de 2029, com 2033, finalização completa da possibilidade de utilizar benefícios fiscais de ICMS. Pois é, esse é um tema super sensível. De fato, o projeto original previa a criação de um único tributo. A gente ia ter um único tributo nacional, não federal, com divisões entre estados e municípios do produto da arrecadação. Mas os estados e municípios queriam de um tributo para chamar de seu, e aí acabou que criamos dois tributos sobre o consumo, o IBS, que é estado e município, e a CBS, que pertence à União. E o que vai acontecer? Em 1º de janeiro de 2027, como a Gabriela comentou, a gente já não vai ter mais PIS/COFINS, vai ser CBS integralmente. O ISS e o ICMS continuam vigindo normalmente até 2029. Em 2029 eles começam a morrer e em contrapartida começa a crescer o IBS. E aí que entra esse tema dos benefícios fiscais. Esse é um tema de décadas. O país, especialmente em matéria de ICMS, enfrentou por muitos anos a questão da guerra fiscal. Muitos estados, e Santa Catarina não deixa de ser um deles, concederam benefícios fiscais ICMS de forma a atrair empresas a estabelecerem nesses respectivos estados.
Então, aqui em Santa Catarina tem os TTDs, mas cada estado tem um nome, uma designação para esse tipo de benefício. E esses benefícios, todos os benefícios vão se encerrar. Isso é um fato. Obviamente, como a Gabriela comentou, esse encerramento vai ser gradual, mas em 2033, que é onde, vamos chamar assim, onde o sistema vai estar implementado totalmente, a gente não vai ter nem ICMS, nem ISS e, obviamente, nenhum benefício fiscal. De alguma forma, o modelo que foi criado quis compensar as empresas que detêm benefícios fiscais por essa perda. E aí criou-se um fundo de compensação dos benefícios fiscais, um fundo que vai ser gerido pela União. Aí já começa um problema. Não é que os estados estão reunidos aqui, é a União que vai compensar. As regras de compensação ainda merecem uma interpretação mais detalhada, já tem as regras definidas, mas ainda assim surgem dúvidas. E o período para pleitear essa habilitação à compensação é a partir de até 2028. Então a gente tem aí 27, 28 como um período para pedir habilitação. Até muita empresa nos procura, mas eu já quero pedir agora, vai acabar o dinheiro. Na verdade, não é por ordem cronológica. Provavelmente vai acabar o dinheiro antes de compensar todo mundo, mas não vai ser por ordem cronológica. A gente tem um período relativamente longo, de 2 anos, para que a gente habilite junto à União esse pedido de compensação. Então, esse é um ponto super relevante. Mas como é que vai funcionar? A gente tem a fim dos benefícios fiscais e ICMS, mas quem trabalha no comércio exterior sabe que nós temos outros sistemas e benefícios dentro do comércio exterior. Como é que funciona? Como é que vai funcionar os demais benefícios? Isso é bem importante a gente comentar, porque não é todo benefício fiscal que vai ser encerrado. Na verdade, vão permanecer alguns que não são necessariamente benefícios fiscais, eles são enquadrados juridicamente sobre uma outra denominação, que são os regimes aduaneiros especiais. Esses regimes aduaneiros especiais, muito conhecidos como drawback, admissão temporária, uma série de outros, entreposto aduaneiro, eles foram mantidos tanto no texto da Constituição Federal, que expressamente os preservou, quanto a gente observa, tanto na lei complementar, quanto no regulamento, a manutenção desses regimes, com uma previsão um pouco diferente de como eles vinham na legislação anterior, mas estão mantidos. Um outro benefício que é muito utilizado na importação, atualmente, principalmente importação de máquinas, de bens de informática e telecomunicação, são os ex-tarifários. Esses também são mantidos, por quê? Porque eles não incidem, eles não são desonerados para fins de IBS e CBS, e sim para imposto de importação. Então, a ideia dos ex-tarifários é reduzir a alíquota do imposto de importação para zero para aqueles bens que o governo federal tem interesse em atrair as suas respectivas importações. Então, maquinário para trazer inovação para as indústrias brasileiras, bens de tecnologia e de informática, que são bens não produzidos nacionalmente, existe sobre eles esse interesse, né, de permitir uma importação desonerada e aumentar esse fluxo de comércio exterior. Então, esses ex-tarifários, eles permanecem porque eles incidem sobre o imposto de importação. Eles vão ter a redução da alíquota do imposto de importação. Uma coisa até que é bem importante a gente comentar, a gente tem participado de várias discussões a respeito do fim dos benefícios fiscais, né? Como o Ricardo bem colocou, o estado de Santa Catarina, ele muito se alavancou economicamente, e não só Santa Catarina, mas eu diria que Espírito Santo, Minas Gerais, Rondônia, mais recentemente, ele se alavancou economicamente através dos benefícios fiscais de importação. O próprio estado de Santa Catarina tem 5 portos, não é à toa. Ele tem 5 portos por conta de tudo que foi movimentado a partir desses benefícios. E se discute muito como que vai ser o futuro, como que o Estado vai permanecer, como vai continuar atraindo importações para cá, como vai manter esses 5 portos operando com esse mesmo volume, sem o mesmo fator de atração que existe hoje. E a gente tem participado de algumas discussões tratando de benefícios financeiros. Em que formato que isso aconteceria? Muito semelhante ao que aconteceu com o Fundap, lá no início, em que o Estado, ao invés de conceder um crédito presumido, um diferimento do ICMS, ele financiava o ICMS na importação através de juros subvencionados. Então, existe discussões nesse nível, nada ainda definitivo, mas uma pressão muito grande, porque o Espírito Santo já comenta de forma mais aberta essa possibilidade, e existe daí, por contrapartida, essa pressão para Santa Catarina pensar em algo semelhante. Só que a gente tem aqui um problema
de distinção entre os dois estados, que é Espírito Santo tem o Fundo Soberano, que é um fundo que gerencia os recursos de exploração de petróleo e gás natural, que eu, inclusive, estava acessando o site deles hoje, e eles têm 2 bilhões de reais hoje disponíveis para investimento em questões econômicas como um todo para o Estado. 2 bilhões. Santa Catarina não tem algo parecido. Então, como esse Estado, assim como outros, tradicionalmente concessores de benefícios fiscais, vão fazer essa migração para os benefícios financeiros. Acho que esse vai ser um grande desafio, mas o empresariado, a comunidade importadora tem pressionado muito o Estado nesse sentido. A gente vê, a gente participa, são temas que o Estado tem refletido muito a respeito, e eu acho que é algo que nós vamos, nos próximos meses, anos, ver muito em foco, muito em voga essa discussão e como que os Estados vão fazer para contornar a perda dos benefícios fiscais, né? Esse é um tema super relevante, porque há quem defenda que a guerra fiscal, na verdade, é uma competitividade fiscal, que, de alguma forma, a possibilidade de um ente conceder algum tipo de benefício é algo favorável à economia brasileira, porque você cria, de alguma forma, uma pressão sobre outros estados sobre carga tributária, que é um grande desafio, a carga tributária para as empresas brasileiras. Então, mas com o fim dos benefícios, a possibilidade de concessão de outro tipo de crédito financeiro vai surgir, e provavelmente os estados que tiverem mais recursos para, de alguma forma, ajudar a implementação de empreendimentos econômicos vão sair na frente. Bom, nós estamos vindo aí com uma legislação totalmente nova. Então, a gente não tem mais a PIS/COFINS importação, não vai ter mais o ICMS importação e nem o ISS importação. Nós temos 3 tributos que incidem sobre operações de importação, fora o imposto de importação, e o IPI também importação, mas a gente vai sentir um aumento da carga tributária provavelmente a partir de 2029 de forma mais relevante, porque ali eu vou ter ISS e ICMS juntos num tributo que é o IBS, cuja alíquota certamente vai ser majorada, é muito provável, em relação à situação que a gente tem hoje, principalmente no aspecto do ISS. Mas em 2027, a gente já vai ter a CBS, importação. E numa legislação nova, quando a gente fala em tributo, a gente tem que desenhar todos os elementos do tributo. Então, você tem lá fato gerador, sujeito ativo, sujeito passivo, e a alíquota, que a gente ainda não sabe, nós estamos aí, hoje é dia 14 de agosto de 2026, e o contribuinte brasileiro não sabe a alíquota que vai pagar em 1º de janeiro de 2027. Eu acho isso um absurdo. Como é que a gente se organiza no nosso planejamento se daqui a menos de 5 meses eu tenho um tributo que eu não sei quanto que vai ser. Mas, enfim, é o Brasil. Mas eu queria ouvir aqui do Leonardo como é que vai funcionar a base de cálculo da CBS, se vai ter algum alargamento, se há algum problema relacionado à forma de apurar a CBS importação a partir de 1º de janeiro de 2027. Olá, Ricardo. Olá, Gabriele. Os cumprimentos a todos que estão acompanhando a MNCast. De fato, em que pese a gente está em um momento de transição, a reforma tributária deixou de ser projeção e já temos, inclusive, sendo judicializados. E um dos temas é sobre o alargamento da base de cálculo da CBS importação e possivelmente do IBS importação. E para a gente entender qual que é a discussão aqui, a gente precisa voltar algumas casinhas até 2013, quando o STF julga o tema número 1 de repercussão geral, onde ele decide que a base de cálculo do PIS/COFINS importação, contribuições sociais, assim como é também a CBS importação, a base de cálculo, a única grandeza que poderia ser medida era o valor aduaneiro. Ou seja, lá foi expurgado da base de cálculo do PIS/COFINS importação tanto o ICMS quanto as próprias contribuições. E por que isso tem aplicação direta para agora 2027? Porque a CBS, quando a lei complementar vem prever a sua base de cálculo, ela adiciona grandezas ao valor aduaneiro. E lá a gente tem imposto de importação, imposto seletivo, antidumping. Então, muitas grandezas além do valor aduaneiro. E se pergunta de novo se poderia ocorrer uma extensão dos termos de julgamento do tema 1 do STF, onde se definiu que lá é o valor aduaneiro, porque a Constituição Federal prevê que para contribuições sociais, em se tratando de importação, a base de cálculo tem que ser o valor aduaneiro. Então vem essa discussão. Eu entendo que muito possivelmente poderia ser utilizado os mesmos parâmetros, as mesmas razões decididas aquele julgado, mas mais do que isso,
A gente tem o Acordo Geral de Tarifas de Comércio, o GATT, onde ele prevê que o princípio do tratamento nacional, ou seja, você não pode tributar mais um tributo, uma mercadoria só para ela ser importada. Ela tem que ter o mesmo tratamento da mercadoria nacional. E na CBS e no IBS interno, como se diz sobre operações internas, a base de cálculo é o valor da operação. Né? E no comércio exterior, na importação, o valor da operação é o valor aduaneiro. Então, por equiparação, por utilização do GATT, que é um acordo que foi internalizado, né, no nosso ordenamento jurídico, também entendo que, por esse argumento, deveria se equiparar a base de cálculo. Mas a gente está falando de CBS só. E o IBS, como é que fica? Porque a CBS se aplicaria a uma contribuição social, assim como ainda são o PIS e COFINS. E o IBS, será que se aplicaria a mesma discussão? Eu entendo que sim, né, porque a Constituição, a emenda constitucional que introduz a reforma, a emenda 132, ela diz que esses tributos são tributos gêmeos. Né? No artigo 149b, ela define que eles têm que ter a mesma similaridade IBS, CBS de base de cálculo. Então, eu entendo que se são tributos gêmeos, e eu entendo que é inconstitucional essa base de cálculo da CBS, que a IBS também deveria ser aplicado o mesmo entendimento. Então, é uma discussão que já está no judiciário, né? Por mais que efetivamente a CBS só entre em 2027, mas muitos contribuintes têm já buscado se socorrer para já se projetar, né, para quando entrar efetivamente. Mas e qual que é o verdadeiro impacto disso atualmente? Porque uma das grandes benesses trazidas pela reforma tributária, ao meu ver, é a não cumulatividade plena, né, que é diferente dessa coxa de retalhos da não cumulatividade para o PIS e COFINS, para o ICMS, a gente tem uma não cumulatividade plena para CBS e IBS importação. Então, se eu estou pagando um tributo, né, estou pagando a tributação sobre essa mercadoria importada, sobre uma base inchada, inflada, e eu posso me creditar disso depois, teoricamente não teria muito prejuízo, né? Porque se eu diminuo essa base, consequentemente também eu vou apurar um crédito menor, então não teria uma consequência. Mas há aí o grande pulo do gato, que é para aquelas empresas que importam e mantêm mercadoria em estoque por determinado tempo, porque eu vou pagar esse tributo no despacho aduaneiro, né? Vou pagar ele, mas eu vou manter essa mercadoria em estoque por 1, 2, 6 meses. E durante o tempo que essa mercadoria estiver em estoque, eu vou ter despendido esse dinheiro a mais. Então dá uma diferença muito grande em fluxo de caixa. E é por isso que muitas empresas têm socorrido já ao judiciário para conseguir aproveitar esse efeito do dinheiro no tempo, né? Que eu acho que é o grande efeito que essa discussão pode trazer. E sem contar que se para o importador que consegue se aproveitar da não cumulatividade não tem muitos efeitos, a gente vê que o contribuinte, de fato, o consumidor final, ele vai ser onerado por uma base inflada desses tributos. Né? Então, alguém vai acabar pagando essa conta dentro de um contexto do Brasil que já tem dentro da sua matriz tributária, a base de incidência sobre o consumo já é muito grande, então o consumidor final já se onera bastante com a tributação sobre o consumo, a gente vai ter mais as mercadorias infladas com tributo com uma base de cálculo que é desproporcional, né? Que ela está aferindo o que a Constituição prevê. Perfeito. Esse tema do fluxo de caixa talvez seja um dos mais relevantes a gente observar. O nosso modelo atual, ele permite que você receba um valor pela venda de uma mercadoria ou um serviço e pague o tributo posteriormente. E no modelo novo que está se propondo, com o chamado split payment, vai haver uma segregação entre o que é tributo e o que é a receita líquida, vamos chamar assim, do fornecedor. De forma que, eventualmente, você vai receber só o valor líquido já descontado do tributo. E esse float tributário, que de certa forma ainda existe, vai deixar de existir. A gente sabe que o split payment não vai ser implementado em 1º de janeiro. O que se fala hoje é que a partir de julho, agosto, a gente vai ter ainda um modelo de split optativo, mas vai acontecer em algum momento e vai ser obrigatório. Então, mas olhar o fluxo de caixa, entender o impacto do tributo, não na carga tributária, que já vai ser um impacto, mas principalmente no fluxo de caixa, é super relevante. Então, eu estou pagando mais na entrada, mas creditando igualmente. Mas esse gap entre entrada e saída, crédito e débito, impacta certamente o fluxo de caixa. Mas o que a gente está vendo, isso é uma coisa muito interessante, ninguém duvidava que ia ser diferente, é uma nova onda de judicialização. E alguém vai dizer, mas isso é coisa de advogado, quer judicializar. O fato é que é uma legislação nova,
todo novo termo, toda nova palavra, todo novo signo que você introduz num ordenamento, ele admite interpretações diferentes, todo termo é plurívoco, tem mais de um significado, e certamente numa relação em que há conflitos, em que há interesses distintos, cada um puxa para o lado. Então, não dá para culpar o contribuinte de querer pagar menos, né? Assim como, de certa forma, a administração de querer receber mais. Então, é uma relação conflituosa por natureza, é uma relação de tensão e que vai levar à judicialização. Mesmo que a gente tenha uma legislação que, em alguns aspectos, sim, simplifica, outros complica, né? Setor de construção civil, a gente tem maior complexidade, ainda assim vai gerar judicialização. As palavras vão ser interpretadas de acordo com o sabor e o interesse das partes. E o que é interessante entender, não sei se isso é interessante, se isso é triste, é que eu falava no começo que, no fundo, a gente criou 2 tributos, mas a legislação é a mesma. Você tem uma mesma legislação para 2 tributos, um para a União, um tributo para a União, CBS, e IBS, estados e municípios. Só que, como é um da União e outro estados e municípios, quando eu for judicializar a discussão desses tributos, eu vou ter que discutir na CBS, como é federal, na Justiça Federal, e o IBS, como é um tributo estadual municipal, na Justiça Estadual. E olha o que pode acontecer, melhor, o que já está acontecendo. Eu estou lá discutindo sobre uma mesma legislação, a mesma palavra, os mesmos termos, um determinado tema. E eu posso ter uma decisão, e tive um caso desse, uma decisão favorável na Justiça Estadual e uma decisão contrária na Justiça Federal ou vice-versa. Gabriele, conta uma situação aí que isso já está acontecendo, especialmente agora a gente tem visto não só na importação, mas na exportação. O CCX, exemplo que o Ricardo trouxe, é muito emblemático, porque eu acho que foi o primeiro, o CCX, que é a entidade de classe dos exportadores indiretos, né? Comerciais exportadores. Ele ajuizou exatamente essa discussão sobre o artigo 82 da Lei Complementar, que trata da exportação indireta. E por quê? Qual que é o pano, o que existe ali de fundo nessa discussão? A Lei Complementar, ela traz um requisito adicional para permitir a suspensão de CBS e IBS na compra com fim específico de exportação. Por quê? Porque aquele exportador, aquela trading exportadora, ela vai adquirir mercadorias do produtor com fim específico para exportação. No regime atual, essa compra ela já é desonerada, ela já é suspensa de PIS, COFINS, ICMS, IPI, quando o produto é industrializado. E quando ela faz essa compra hoje, essa compra é suspensa, da mesma forma, quando ela faz a remessa, a exportação, isso é imune. Essa era a lógica que sempre vigeu sobre na legislação anterior. E a Lei Complementar 214, ela traz uma novidade no sentido de que, olha, para que você possa ter esse benefício nas suas exportações indiretas, obrigatoriamente você tem que respeitar alguns requisitos. Quais requisitos são esses, né? A empresa ela precisa ser certificada como operador econômico autorizado, que já foi um grande problema, porque até então a trading company sequer poderia ser um operador econômico autorizado. Além disso, ela tem que ter um patrimônio líquido igual ou superior a R$ 1 milhão, e o total de tributos suspensos, o que veda o acesso para muitas empresas pequenas. Então, aquela trading exportadora, ela dificilmente vai conseguir se manter no mercado com essa exigência de patrimônio líquido mínimo. Ela tem que fazer opção pelo DTE, ok? Isso até não é de maior dificuldade. Tem que ter escrituração contábil, regularidade fiscal e uma habilitação que sequer ainda foi regulamentada. Uma habilitação perante o comitê gestor e a Receita Federal, que não tem ainda nenhuma definição de como que isso vai acontecer, em que prazo, como se faz. Então, dado esses requisitos, que foi o que levou a essa judicialização dessa entidade perante a Justiça Estadual para fins de IBS, a Justiça Federal para fins de CBS, com decisões completamente diferentes. A Justiça Estadual entendendo o afastamento desses requisitos, porque ilegais, e a Justiça Federal mantendo-os, porque não tinha nenhum indício ali de inconstitucionalidade. E o que é mais, assim, o que eu acho muito peculiar, curioso, talvez, é que, de novo, além do tema que o Leonardo acabou de comentar sobre a CBS, a base de cálculo alargada, que já tinha sido tratada pela STF, já era jurisprudência conhecida, era um tema já pacificado, se a gente pode dizer isso no Brasil,
é que em relação a esse tema também da suspensão dos tributos sobre consumo na exportação indireta, a gente também já tem posição definida do STF, no sentido de que o que é imune não é o exportador, não é o sujeito que exporta, e sim o produto. É o produto que é beneficiado pela imunidade, que ele tem esse tratamento. Mas essa jurisprudência simplesmente foi ignorada na definição desse artigo 82 da lei complementar, e esse é o principal fundamento que as empresas podem sim levar esse tema para o judiciário. E viola o próprio princípio do destino, né? Que é a lógica não só do Brasil, como também do multilateralismo no âmbito da Organização Mundial do Comércio. O GATT, ele tem como princípio do destino o primordial mesmo, né? Ou seja, você desonera a sua indústria, a industrialização na origem, e você tributa no destino, né? Então, aqui, indiretamente, se eu sou uma trade e eu não consigo o EA, então eu vou ter que pagar esse tributo, não vai ficar suspenso, e a tributação vai acabar ocorrendo, né? Então, isso viola toda a lógica do sistema, né? E, como tu disseste, precedentes do próprio Supremo Tribunal Federal nesse sentido. Ignorados, né? E aí, o que a Receita Federal vem para tentar minimizar esses impactos, que foram muito criticados quando a lei complementar traz esses requisitos, que, a meu ver, são inconstitucionais. A Receita Federal corre para viabilizar uma forma de trades poderem se certificar no programa, que é um pleito, inclusive, muito antigo. O programa Operador Econômico Autorizado, ele é um equivalente a um selo de confiança que a Receita Federal dá para alguns intervenientes na importação, na exportação e na cadeia logística, para dizer que são sujeitos que operam dentro de uma conformidade aduaneira, que observam a legislação, cumprem e que, por conta disso, merecem alguns benefícios. Então, historicamente, o importador, o exportador, o agente de cargas, o transportador, todos eles sempre fizeram parte desse grupo de sujeitos que poderiam se certificar, e a trading nunca pôde, né? A trading sempre ficou de fora, embora seja um dos players mais importantes para o comércio exterior brasileiro, principalmente um ambiente extremamente fomentado pelos benefícios fiscais, que foi o que também viabilizou o nascimento e a existência de muitas trading companies. Mas o fato é que, para poder permitir o cumprimento desse artigo 82, a Receita Federal criou uma nova modalidade de operador econômico autorizado, que é o OEA essencial. É uma modalidade mais simples de ser obtida. De novo, ela só traz benefícios para a trading exportadora, né? Ela não vai trazer benefícios para a trading importadora, porque não foi esse o foco. E se a gente for pensar bem, assim, nem são benefícios. Ela está tendo direito a algo que já era um direito constitucional. Mas o fato é que hoje esse OEA essencial ele existe, então a empresa ela tem dois caminhos. Ou ela adere ao OEA essencial, se for esse o único requisito que ela não conseguia cumprir até então, ou se existirem outros requisitos, como ali o patrimônio líquido de 1 milhão, o equivalente às mercadorias exportadas, se ela não consegue se encaixar em algum desses outros requisitos, ela judicializa, assim como essa entidade classe judicializou. Então, é um tema que, de novo, né, Ricardo, vai trazer muito contencioso. Cada movimento, cada legislação nova, cada forma de regulamentação, a gente vai observando uma definição, um detalhamento da legislação com implicações muitas vezes inconstitucionais e que vai trazer, sim, muito contencioso e a gente ainda vai ver muito disso até 2033. E a busca por conformidade, por compliance, vê que é uma tendência não só no Brasil, mas mundial, né? Então, é algo que a gente vê muitos clientes nos procurando mesmo para aderir ao programa de OEA, mas não pode ser uma requisito, uma imposição tão forte que se passe, né, perpasse outros princípios principais, como inviabilizar uma atividade, né? Então, é nobre a exigência da Receita, a gente entende, e as empresas estão nesse caminho, mas aqui, nesse caso mesmo, pode inviabilizar uma atividade. Leonardo, explica um pouco melhor essa questão da tributação no destino, né? Porque o Brasil, hoje, ele adota uma tributação que é misturada, origem e destino. No caso do ISS, fica na origem, onde está o estabelecimento prestador. No caso do ICMS, é partilhado. E esse tema, para a parte de importação, conta um pouco esse problema do ICMS importação e como é que, de alguma forma, a gente pode encarar com a CBS importação ou depois o IBS importação. Isso vai gerar conflito em algum momento também? Ou achas que com o novo modelo a tributação no destino ficou mais claro? Os problemas permanecerão ainda?
É, como eu mencionei, a tributação do destino é utilizado pelo multilateralismo de forma, né, é o principal mesmo, né? Se entende que é, para muitas medidas de defesa comercial você não conseguiria impor, você não conseguiria proteger a sua mercadoria, o próprio país, se você não tivesse uma aduana, né? Imagine se você tributasse só na origem e deixasse que os outros países entrada livre sem barreiras aduaneiras. Isso criaria uma dificuldade muito grande, porque, né, você não teria como um país que é para onde a mercadoria está chegando, ele compensar uma baixa tributação, então favoreceria o dumping. Então, é uma medida que, por mais que ela burocratize a chegada da mercadoria tributar no destino, você não tem. Você hoje eu não vejo uma outra forma de não atuar disso, né? Mas acho Então, que é importante também a gente comentar é que o próprio conceito de destino ele sempre foi muito controverso, eh, principalmente em relação ao ICMS, porque muitos dos nossos ouvintes aqui vão lembrar que à medida que as importações por conta e ordem, por encomenda, elas passaram a se tornar uma realidade ali 2002 para frente, se discutia muito quem era o destinatário da importação. Por quê? Porque o ICMS era um tributo que o sujeito ativo era o estado onde estava localizado aquele destinatário. E à medida que você tinha dois destinatários, ou seja, numa importação por conta e ordem ou por encomenda, você tem tanto a trade importadora quanto o adquirente ou encomendante como destinatários. Afinal, quem que seria esse destinatário jurídico? Na verdade, a legislação nem fala em destinatário jurídico, né? Ela fala em destinatário pura e simplesmente. E aí foram décadas e décadas de discussão sobre quem era esse destinatário, para, enfim, o STF, no tema 520, estabelecer que, olha, para fins de ICMS, o destinatário que o artigo 155 da Constituição Federal menciona para definir a competência, a sujeição ativa desse tributo, é o destinatário jurídico. Por óbvio, né? Se a gente está falando de legislação, de uma regra jurídica, esse destinatário não poderia ser o destinatário físico, econômico, é o destinatário jurídico. E aí, o STF, muito bem, inclusive, não era nem o tema de fundo que estava em discussão, mas ele trouxe de uma forma muito didática quem é esse destinatário em cada uma das modalidades para dizer, olha, na importação por conta e ordem, o destinatário é o adquirente. Ou seja, o ICMS é devido para o estado desse adquirente. Na importação por encomenda, por outro lado, considerando que existe uma circulação jurídica entre o exportador para a trading e só depois da trading para o encomendante, esse destinatário jurídico da importação é a trading. Né? A conta e ordem, por outro lado, é uma prestação de serviço. Então, a trading ela não é destinatária. Ela não recebe a titularidade dessas mercadorias para se transformar nesse sujeito destinatário. Ela é um mero mandatário do adquirente. Então, o adquirente é o destinatário jurídico na conta e ordem, o encomendante, ou a trading, aliás, é o destinatário jurídico na importação por encomenda. Isso tudo estava muito pacificado desde 2020, claro, com alguns estados tentando aplicar entendimentos um pouco distorcidos em relação a essa definição que foi trazida, mas muito bem consolidado. E aí um ponto até que eu achei que assim que me chamou muita atenção quando eu analisei, principalmente o regulamento, também na lei complementar, porque a lei complementar ela dá uma ideia de que a destinação jurídica nas importações poderia ser alterada para fins de IBS, porque vamos lembrar que o IBS ele vai ter, como o Ricardo comentou, a gente não tem alíquota, né? Ninguém sabe qual vai ser a alíquota nem de CBS nem de IBS. Mas o que a gente sabe é que IBS ele vai poder ter uma alíquota fixada pelo Estado e uma pelo município. A conjugação dessas alíquotas é o que vai efetivamente onerar aquele importador. E é muito possível, né, conhecendo o Brasil, que alguns estados eles operem dentro de uma faixa de alíquota mais reduzida, assim como municípios. Não me surpreenderia, por exemplo, Itajaí, que é um estado, é um município 100% dependente do comércio exterior e de serviços logísticos, que Itajaí operasse numa faixa mais reduzida para atrair importadores para lá. Então, é muito possível que a gente tenha esse cenário no futuro de alíquotas de IBS variando dentro de estados e municípios. E essa alíquota ela vai ser definida a partir do local da importação. Então, a legislação ela diz lá que o local da importação vai definir a alíquota devida. Não que ela vai definir a alíquota devida, ela vai definir para quem ela é devida, mas para quem é devido é a alíquota, é o percentual que vai estar estabelecido.
E quando a legislação ela traz essa definição de que é o local da importação que define, ela diz, olha, o local da importação vai ser os seguintes. E aí é onde eu achei que tem uma grande armadilha para os importadores, principalmente por encomenda. Ela diz que o local da importação vai ser alguns locais, eles até são bem previsíveis. Por exemplo, o local onde acontecer a industrialização, quando for uma mercadoria com essa destinação, o local onde for destinada ao ativo imobilizado. Então, esses locais, eles são até bem previsíveis. Mas no caso da revenda, é onde eu acho que tem uma armadilha, porque ele diz, olha, vai ser considerado o local da importação onde ocorreu uma das seguintes destinações: revenda. E aí, onde que se dá essa revenda? A gente até discutiu já, nunca chegamos a nenhuma conclusão. Onde acontece a revenda? Não duvidaria, por exemplo, que alguns estados, e aqui eu citaria até o estado de São Paulo, talvez Minas Gerais, que são estados que sempre buscaram ao máximo trazer a arrecadação e combater os benefícios fiscais. Eu não me surpreenderia se São Paulo dissesse que o estado da revenda é o local onde está o sujeito comprador dessa revenda. E aí, se isso acontece, a gente tem uma mudança de lógica completa da importação por encomenda, que é uma revenda. Ou seja, eu tenho até de 2029 a 2032 o ICMS sendo devido na sua parcela para o estado da trading, enquanto o IBS vai ser devido para o estado do encomendante através de um entendimento do estado dele, de que provavelmente vai ser divergente do estado da trading. Então, aquela consolidação que a gente alcançou com o tema 520, que foi um avanço, eu me arriscaria a dizer que ele tende a ser perdido e tende a renovar, a ressuscitar todas as discussões. Assim como na base de cálculo alargada da CBS, a gente ressuscita discussões, assim como na definição do que é imune, se o exportador ou se o produto, a gente ressuscita discussões que já estavam pacificadas. Eu acredito, assim, eu acho que são cenas para os próximos momentos aí da reforma, mas eu não me surpreenderia de a gente ter uma nova discussão acontecendo sobre esse conceito de revenda para fins de definição das alíquotas aplicáveis para a IBS na importação. Triste dizer isso, né? Mas, de novo, mais contencioso pela frente. E eu acho um ponto, assim, né, dentro desse escopo legal de a gente trabalhar, é que, mais uma vez, a forma não prevalece sobre o conteúdo, né? Independente de qual local for configurado pela legislação e se entender, a empresa precisa, de fato, mostrar elementos que ela está em determinado estado. Isso era até legal, né, Leonardo, falares um pouco, porque a gente já enfrenta essa questão, explica um pouco as polêmicas aí, Rondônia, que Exato. atualmente a gente já tem uma legislação que, como a Gabriela colocou, que é uma definição do ponto de vista formal, mas explica melhor ainda os trabalhos e a questão até de um compliance que muitas vezes é necessário ser feito, dessa questão do local de estabelecimento importador, do local do destinatário, quem que está importando, a importação por encomenda e conta e ordem, como isso tem gerado um novo contencioso, mesmo com uma definição já do judiciário. Exato. Embora o julgamento também tenha sido muito didático, como a Gabriela mencionou, há muita discussão ainda porque secretarias de fazenda de alguns estados, como Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, eles entenderam, tudo bem, tu tá me dizendo que é uma operação por encomenda por Rondônia, que tu tem uma trade em Rondônia e tu tá importando para um encomendante no estado de São Paulo. Só que eles pegam uma lupa e vão até Rondônia e vão olhar aquela operação e aquela estrutura e pensam, ops, não sei se aqui essa importadora ela tem autonomia, capacidade econômica, estrutural de fazer uma importação, de fazer uma compra e venda internacional. Chega lá, é uma salinha, né, às vezes com computador, às vezes com funcionário que vai alguns dias da semana, não tem uma conta bancária própria, né, não tem elementos fáticos nem jurídicos para comprovar que teria uma legitimidade para dizer que aquela operação em Rondônia, né, foi quem fez a compra e venda internacional, que é o requisito da importação por encomenda. Então, por isso que a gente tem trabalhado, importadores tem nessa linha de compliance que a gente conversou, tem nos procurado para a gente entender quais são os elementos que as receitas estaduais têm apontado como os principais para descaracterizar essas operações e autuar, porque se ela entende que, tudo bem, você não tem autonomia em Rondônia, a sua importação de fato, quem importou foi o adquirente. Ou era uma importação direta do adquirente ou uma importação por conta e ordem. Nessa perspectiva, ele vai exigir o ICMS
com base no tema 520 lá em São Paulo, onde está localizado o adquirente encomendante, né? Então é um cuidado muito grande que as empresas têm que ter, porque essa discussão vai continuar e a forma não vai prevalecer pelo conteúdo, né? E uma outra forma também de enxergar, né, uma outra ótica dessa mesma discussão é sobre a efetiva existência de uma encomenda. E a gente tem enfrentado isso, inclusive em autos de infração, em que o Estado ele questiona se aquela operação de fato era uma encomenda e não uma conta e ordem, buscando a descaracterização da modalidade. Muitas vezes, eu diria até que na grande maioria das vezes, de uma forma muito arbitrária, adotando requisitos que sequer estão na legislação e que sequer poderiam estar sendo legislados pelo Estado. Porque vamos lembrar que a legislação sobre o comércio exterior definir a fiscalização e a forma como o comércio exterior opera no Brasil é competência exclusiva da União. Então, só a União pode estabelecer como essas modalidades, quais requisitos essas modalidades elas têm que enfrentar. Mas a gente já tem visto e já tem trabalhado com autos de infração nessa tentativa de descaracterizar, com base em cláusulas contratuais, o que é um grande absurdo, porque ignora, inclusive, o fato de que o encomendante ele pode participar das negociações, fundamentada na saída direta das mercadorias direto do porto para o encomendante, o que é outro despreparo, desconhecimento até da legislação, porque a própria IN, que trata da encomenda, prevê essa possibilidade, a possibilidade de sair direto do porto para o encomendante. E o julgamento do STF também, que ele menciona expressamente que a entrada física no Estado ela não define o destinatário jurídico, né? Então, é bom lembrar esse tema que muitas vezes envolve a questão da interposição fraudulenta. E a Gabriele Brigman foi o tema de mestrado e vamos ter um livro depois sobre interposição fraudulenta. Agora, ao vivo. Breve. Agora ao vivo a gente já sabe até o final do ano. Compromisso, que até o final do ano a gente vai ter o lançamento do livro da Gabriele Brigman, que trata de interposição fraudulenta. Vai ser a principal obra que norteia a interpretação sobre esse tema. Mas voltando aqui, além dessa questão do encomendante e o importador, o que o Leonardo colocava ali é que muitas vezes o empresário acha que uma empresa é um CNPJ. Que empresa é lá um documento que constitui, que tem um número, que tem supostamente um endereço, mas isso não é uma empresa. Uma empresa é uma organização para realizar uma atividade econômica. E a empresa ela tem um estabelecimento. E o estabelecimento é o conjunto de bens e pessoas organizado para realizar atividade econômica, ou seja, a empresa pressupõe essa organização dentro de um estabelecimento. E aí você tem lá, supostamente, um estabelecimento importador num estado X, para não citar mais Rondônia, né? E que lá não tem estrutura organizada. Você tem lá alguém que emite nota fiscal, como bem mencionou o Leonardo. Muitas vezes quem emite nota fiscal é um computador que está lá no estado de São Paulo, com IP de São Paulo, é um funcionário que mal conhece a atividade, às vezes alguém que se pega emprestado para realizar aquela atividade, então não tem estabelecimento. Não, e totalmente desproporcional com o volume movimentado. Exato, né? Exato. O cara pode ter milhões de mercadorias e aquela coisa que, obviamente, voltando a citar Rondônia, eu não precisaria circular fisicamente, mas eu preciso ter um estabelecimento, eu preciso ter uma organização mínima para realizar atividade econômica, sob pena de que daí o Estado destinatário ali, onde aquela mercadoria acabou sendo destinada, vai entender que é o titular do ICMS e também depois do IBS, quando isso vier acontecer. Bom, dentro desse tema, vamos voltar aqui da questão dos benefícios, ou não benefícios, mas essas modalidades de importação, exportação. E eu queria entender um pouco melhor, queria que o nosso ouvinte entendesse um pouco melhor a questão do drawback. O drawback foi mantido, vai ser mantido? Como é que vai ficar o drawback a partir da reforma tributária? Isso é bem interessante. O que o regulamento trouxe de muito relevante é uma organização dos regimes aduaneiros especiais. Então, diferente do cenário anterior, em que a gente tinha a regulamentação desses benefícios todos esparsos na legislação, em portarias, ienes, em uma parcela do tratamento numa determinada lei, a outra parcela em outra, o regulamento de IBS, da CBS, assim como da IBS, ele vem consolidar tudo isso dentro de um único ato normativo e ele organiza, de uma certa forma, essa estrutura toda de regimes, dando
maior clareza e previsibilidade em relação a quais os benefícios, se a gente pode chamar assim, são cabíveis dentro da importação. Então, ele separa os regimes de trânsito, dos regimes de depósito, admissão e exportação temporária, de aperfeiçoamento e repetro e ZPS, que são as zonas de processamento e exportação. Então, ele divide esses grupos em capítulos da legislação, trazendo de uma forma muito mais clara e consolidada todos os requisitos que são necessários. Quando a lei complementar ela dá essa ideia de organização, até então a gente não se preocupou tanto em restrições, só que quando o regulamento passa a trazer os critérios para cada um desses regimes, isso trouxe uma preocupação enorme para fins de drawback. Por quê? Porque foi um regime que tradicionalmente sempre alavancou as exportações. O que é o drawback, né? Para quem nunca ouviu falar sobre esse regime. É a possibilidade de você importar mercadorias ou adquiri-las no mercado interno de forma desonerada, ou seja, sem tributos, para industrializar e posteriormente exportar. Então, ele não é um benefício da importação, ele é um incentivo à exportação, porque é através da desoneração da importação e da aquisição no mercado interno desses insumos que você vai incentivar a exportação. Então, ele sempre foi um benefício, um regime aduaneiro muito utilizado, embora subutilizado hoje pelas empresas, porque as estatísticas mostram que de todas as nossas exportações, apenas 25% utiliza esse drawback, o que é muito pouco. Mas ainda assim, 25% não é um percentual descartável, é um percentual considerável. E essas empresas que sempre utilizaram o drawback, hoje elas vão se deparar com novos requisitos. Requisitos que, a meu ver, eles restringem, sim, o regime aduaneiro, de novo, de uma forma a restringir para apenas as grandes empresas poderem acessar. Então, o que eu chamo a atenção, principalmente, é a necessidade agora de uma habilitação prévia do Comitê Gestor e da Receita Federal, para além da que já existia do MDIC, uma habilitação que não foi ainda regulamentada a nível infralegal, e que a gente não sabe como que isso vai acontecer agora, já em 2027. Além disso, vai exigir também um sistema informatizado. Isso até pode parecer simples. Qualquer empresa hoje ela tem tecnologia e ela deveria dispor de um sistema informatizado. Mas quem opera com o RECOFF sabe que não é qualquer sistema. É um sistema que ele precisa estar 100% do tempo disponível para a Receita Federal. Ele não pode ter oscilação de acessos, ou seja, toda vez que a Receita Federal buscar acessar, eles têm que estar disponível sob pena de cancelamento do próprio regime. Esse sistema informatizado ele não é um sistema de baixo custo, ele é um sistema custoso para a empresa. Então, já cria um recorte para as pequenas e médias avaliarem se esse custo do sistema vai compensar com os benefícios que o drawback vai trazer. Além disso, a empresa só vai poder acessar o drawback se ela já exportar um ano. Então, uma empresa que recém foi constituída ou que já está constituída há muito tempo e quer migrar para a internacionalização, ela fica impedida, tendo que ser onerada nas suas aquisições por um ano, para então poder ser incentivada nas exportações. E, além disso, os tributos suspensos, eles não podem ultrapassar 100% do patrimônio líquido da empresa. Então, assim, a minha leitura que eu vejo em relação a isso é uma total falta de conhecimento de qual é o interesse que se tem com o drawback, né? O Brasil é um país que ele participa do comércio exterior com 1,4% apenas. É um percentual totalmente inexpressivo. Faz sentido esse país, como o governo federal, como gestor de todo esse comércio exterior, criar empecilhos, restrições para as empresas utilizarem o benefício, esse regime que é o mais importante hoje para incentivo das exportações? No meu ponto de vista, é um desconhecimento até de que se busca com esse benefício. De novo, buscando restringir as exportações através de um descompasso com política de governo, com conhecimento específico de comércio exterior e do que cada um desses regimes traz de benefícios efetivos para o Brasil. Porque drawback não é desoneração de tributos. O drawback ele é incentivo à exportação. Não faz sentido, o produto brasileiro ele não consegue competir no mesmo nível de condições de um produto produzido na China ou até na Europa, porque a nossa carga tributária, o nosso resíduo tributário, que se busca, inclusive, né, através da reforma tributária, reduzir esse resíduo, mas ele ainda é um resíduo muito significativo dentro do custo de produção. E aí, além disso, eu vou exportar todos os meus tributos da importação,
assim, na minha visão, ele não faz nenhum sentido enquanto estratégia de governo, né? Mas, enfim, é o que está hoje na legislação. Eu entendo que é também mais um ponto a ser judicializado, porque a Constituição Federal, dentro do que traz sobre a imunidade da exportação, ela teria algumas discussões que viabilizaria a partir desses requisitos adicionais que foram criados para o drawback, mas, novamente, mais um tema aí para a gente ver para o futuro de como que quais vão ser os desdobramentos do drawback nos próximos anos. Né? E essa comparação que tu deste com o Recoff, ela é muito interessante para a gente entender mesmo a dificuldade que está sendo criada. Para o Recoff, até em 2025 mesmo, pouco mais de 90 empresas eram habilitadas, porque ele é tão complexo que só grandes empresas com estrutura conseguem implementar. Muito embora ele possa ter alguns benefícios a mais que o drawback, como poder vender partes das mercadorias no mercado interno, ainda assim a burocracia é maior. E o drawback, ele é um dos regimes aduaneiros mais utilizados desde sempre, justamente porque ele é menos burocrático, né? Pequenas e médias empresas conseguiam o fácil acesso. Então, isso vai na contramão até de países vizinhos. A gente tem visto o movimento e clientes perguntando e várias notícias de Fala um pouquinho sobre inúmeras empresas indo para o Paraguai ou para o Uruguai, porque tem regimes lá parecidos com os nossos, mas menos burocráticos. A própria lei de Maquila no Paraguai, ela se equipara, né, em alguns termos, ao nosso drawback, porque lá você consegue importar insumos com suspensão de tributos, mas não só insumos, lá também maquinários, ou seja, tem uma diferença já com relação ao nosso drawback tradicional. Você industrializa lá com mão de obra paraguaia e você exporta com uma tributação geral sobre o valor agregado de 1%. Né? Então, uma burocracia muito menor. Então, a gente tem visto esse caminho de empresas indo para o Paraguai. Então, eu concordo contigo que isso vai na contramão da ordem mundial, mas também aqui da América do Sul, outros países tentando desburocratizar, né, as operações, os regimes aduaneiros, as operações de comércio exterior, e o Brasil, né, impondo mais restrições. Legal, gente. Acho que vamos ter muito trabalho pela frente. O importante aqui é entendermos que essa legislação nova vai exigir que quem opera no comércio exterior conheça, aprofunde, faça treinamentos com as suas equipes, com seus dirigentes, com as suas gerências. Ou seja, esse é o primeiro escopo. Eu acho muito importante. A gente gosta muito de tratar dessa questão da gestão do conhecimento. É muito importante que o empresário compreenda os reflexos da reforma tributária no seu negócio. E para compreender, ele precisa conhecer a sua equipe, seus colaboradores, seus gerentes têm que compreender os temas. Tem muita coisa que realmente está ainda em aberto, mas não significa que não pode ser compreendido até o que a gente tem hoje. E aí, claro, é muito mais fácil, depois você vai se atualizando, do que simplesmente imaginar que 1º de janeiro eu vou entender como é que funciona, porque aí você vai ter que começar do zero. Então, além de compreender, o importante é fazer um mapeamento, um diagnóstico do impacto da reforma tributária. Eu sempre falo assim, o empresário ele tem que dar 3 perguntas, ele tem que saber responder. Primeiro, o que é a reforma tributária? Essa é uma pergunta. Ele tem que entender, pelo menos minimamente, o que é a reforma tributária. Segundo, como que a reforma tributária impacta o seu negócio? E aí é necessário realmente um mapeamento diagnóstico dos impactos da reforma em cada uma das áreas da empresa. E a terceira, assim, o que eu estou fazendo para minimizar ou até de alguma forma tratar isso como uma vantagem competitiva. A gente sempre fala que aquele que está mais bem preparado vai ter vantagem competitiva. Então, para fechar aqui, queria agradecer aos meus convidados aqui desse MNCast, doutora Gabriele, doutor Leonardo, muito obrigado. Dizer que é uma satisfação ouvi-los aqui, dominam e vivenciam o comércio exterior e vão agora ter muito trabalho pela frente. E agradecer aos que nos acompanharam até aqui por mais esse episódio do MNCast. Se possível, nos sigam aí nas redes sociais, né, @MenezesNiebur. Estaremos aí com outros episódios sobre a reforma tributária.